Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 352 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje o programa das quintas-feiras, o programa de responder as suas perguntas, muitas perguntas. Boas perguntas hoje, andei olhando as perguntas, tem umas perguntas bem interessantes aí, e vamos começar logo, né? Vamos chamar primeiramente o grande Adalto. Não está muito agasalhado, embora São Paulo esteja gelada, né? É uma loucura isso aqui, né? Você sai de um dia que é praticamente um secador de cabelos para um frio glacial em menos de 24 horas. É espetacular, né? O Flávio reclama que a gente fala disso, é que isso não acontece em Belo Horizonte, né? Não, Belo Horizonte eu já falei, quem é de lá sabe, né? Belo Horizonte tem dois climas. O verão seco e o verão úmido. São os dois climas que tem em BH. Você pode, né, eles variam aí. Aqui tem 4 e às vezes acontecem no mesmo dia. No mesmo dia. Ou de um dia para o outro, é o que você falou. Ontem. Ainda mais é que essa semana foi demais, né? Foi demais. Essa semana foi demais. A noite de terça para quarta-feira, sem brincadeira, eu quase que eu saí correndo pelado pela rua aqui de madrugada. Tão desesperado que eu tava de calor, né? E hoje muito gelado. Muito quente mesmo. E hoje muito frio, é que eu fechei tudo aqui. Por isso que eu tô de camiseta. Agora, hoje é o normal, né? O anormal é aquele calor, né? No final do inverno. Tem gente ainda que acha que não tem problema climático, isso é falácia, é sim. É falácia. Os caras metendo 37 graus. 37 estava tranquilo. Domingo chegou a fazer 39 graus. Marcando lá no termômetro do carro em setembro. E os caras achando normal. Não, é normal, isso é normal, não tem problema climático, não. Isso é normal, vamos parar de bobagem. Vamos parar de bobagem. Maior temperatura da história em São Paulo em setembro. Incrível. Muito bem. Passado o boletim meteorológico, né? Vamos agora às perguntas. Antes, lembrando que os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing. E vamos às perguntas, né? Porque afinal... Vamos lá. Eu não vi, hein? Tudo surpresa. Assim que é bom. Vamos começar com o Álvares. Boa tarde. Dentre as várias coisas que me incomodam na Fórmula 1 hoje, o excesso de comunicação entre piloto e equipe é uma das piores. Torna a coisa muito matemática e previsível. O que acham se, por exemplo, limitasse um rádio a 2 minutos por piloto em cada corrida? E tá falando para você parar de fumar e correr no Ibirapuera, Adalto. Bora? Não. Vou começar pelo final. Eu corro aqui em volta... Eu moro num quarteirão que tem 1 quilômetro. Isso. Então eu ando aqui no quarteirão, o médico falou que não é bom correr, é bom andar rápido. Isso. Então eu ando aqui, se bem que já faz uns 3 meses que eu parei e engordei 30 quilos. Eu ando aqui, tem 3 meses que não, mas eu ando. Eu preciso voltar a andar, porque realmente tá ruim. Bom, sobre o rádio que ele falou, eu e o Bruno já falamos várias vezes aqui, nós somos... Não, eu discordo dele totalmente, ele tá dando 2 minutos, eu acho muito tempo. Eu queria que acabasse com o rádio. Eu queria que o dispositivo rádio não existisse. Tira o rádio. Bota lá no... não quero que põe plaquinha, porque é muito... Tudo bem, o volante não tem um painel? Não tem um painel no volante? Disponibiliza o painel para eles colocarem informação ali, aí teria tipo tópicos, box... e diferença de um piloto para o outro, isso. Tipo um videogame mesmo. Ou então, para mim, nem isso. Para mim, devia ter um rádio com o diretor de prova, só ele, um rádio com todos os carros, ele avisando se tem safety car, se tem bandeira vermelha, se tem bandeira amarela. Mas isso aí pode aparecer no painel. Pode ser até no painel, não precisa nem de rádio. Acabou. Não tem mais nada além disso. O cara, se quiser mudar a estratégia, passa fazendo algum... Passa fazendo sinal. Fazendo algum sinal, entendeu? O Gasly não fez um sinal lá para a equipe, que a gente não pode reproduzir aqui, então... A equipe vai lá e põe as plaquinhas, que nem antigamente, entendeu? Para mim, eu acho que isso já melhoraria muito as corridas.
É isso. Mas é isso aí, ó. E alguém vai dizer... Ele também está conosco, ele acha que tem muito rádio. Alguém vai dizer que, mas os carros têm muita tecnologia, não dá. Concordo, hoje não dá. Então, façam carros com menos tecnologia. Ora, por que não? Né? Façam carros que o piloto consiga movimentar sozinho. Pronto. Muito bem. O Henry ME, campeonato de Fórmula 1 2012 foi melhor do que 2021? Eu gostei dos últimos anos, aconteceu de tudo. Inclusive até o Maldonado vencer uma corrida. Ele está perguntando qual campeonato foi melhor, 2012 ou 2021. Eu achei 2021, apesar de 2012 ter sido bom. Eu não sei dizer qual foi melhor, acho que 2021 foi melhor, mas 2012 foi um grande campeonato também, né? Muito bom. Teve 7 vencedores diferentes em 7 corridas, né? Primeiras 7 corridas. E chegou no final com 2 podendo ser campeão, Isso. 2 equipes diferentes. 2010 chegou com 4 podendo ser campeão. Então foram bons campeonatos. Agora, 2021, eu acho que foi melhor, porque foi um campeonato muito disputado entre os 2 melhores pilotos. Até a última corrida, até a última volta da última corrida. É isso aí. E 2021 foi o que levantou a Fórmula 1, né? Foi o que levantou a Fórmula 1. Foi o ano de, vou abrir aqui, foi o ano de maior audiência da história do Auto Racing, foi 2021. E todos os sites, né? E todas as TVs, e tudo. Né? O nosso parceiro, que é o R7, ele tem audiência de todo mundo. Todo mundo. Tá? Ele tem audiência de todo mundo. Foi o melhor ano de todos os sites de automobilismo em 2021. E esse ano está sendo o pior ano de todos os sites de automobilismo nos últimos, 7, 8 anos. Entendeu? Então, é isso aí. Então, isso aí, eu sei porque o parceiro tem números absurdos, até a última casa. Então, 1.345.238 usuários no mês. Tem isso, para você ter uma ideia, entendeu? Então, é isso aí. E agora a gente já sabe que na TV também caiu, e hoje colocamos o estudo da internet, que não caiu, desabou, né? Desabou. Uma coisa... Cara, desculpa, assim, eu sei que tem gente que gosta da Fórmula 1 do jeito que tá, inclusive tem gente que torce pro Verstappen, que é bastante legítimo, tá muito feliz, tudo, mas, cara, é difícil você convencer uma pessoa a sentar na frente da TV para ficar 2 horas vendo uma corrida que ela sabe quem vai ganhar. É muito difícil. Então, parabéns para a Red Bull, parabéns para a Mercedes em 2020, 2018, 2019, que conseguiram fazer carros espetaculares e tudo, mas não é bom para o esporte, cara. Não é bom para o esporte. Vai ter pergunta sobre isso, Bruno? Vai. Então eu vou deixar para falar mais. Se tiver, a gente pega. Tá bom. Eduardo Reis pergunta o seguinte: a Red Bull aguenta até o fim da temporada com esse motor que trocou no Japão? Agora, são 7 corridas. Teoricamente aguenta. Teoricamente aguenta, Eduardo. Mas se não aguentar também, eles trocam. Trocam, aí larga em último e ganha a corrida. Já ganharam o campeonato de construtores, Verstappen vai ganhar agora o campeonato de pilotos. Eles podem fazer teste, colocar um motor novo por corrida até acabar o ano. Até o teto, né? O motor vão usar, por exemplo, ano que vem. Só tem que ver o teto, né? Bom, tem o teto, Tem que ver o teto, é verdade. Mas como eles passaram do teto, eles devem estar tranquilos, né, esse ano, né, de teto, de gasto, então eles podem completar isso daí. Muito bem. Carlos Eduardo Ferreira. Bruno, na semana passada, levantou um assunto que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu vou falar do teto, ó. Podemos dizer que o furo do teto de gasto da Red Bull tem alguma porcentagem nesse carro dominante que estamos vendo desde 2022? E depois que vimos o acordo com a Ferrari no final de 2019 e a ausência de punição para a Red Bull no final de 2021, dá para acreditar que ninguém estourou em 2022? Ou será que descobriremos mais acordos no futuro? Deixa eu só falar uma coisa aqui antes disso. Semana passada a gente falou disso, aí veio uma horda de idiotas nos comentários lá no YouTube, falar assim, olha só, esses idiotas estão falando que a Red Bull só tem esse carro por causa do teto orçamentário.
Ô ignorante, deixa eu te falar uma coisa. Assiste o vídeo antes de comentar. Não foi isso que nós falamos. Ninguém falou, ninguém é imbecil de achar que a Red Bull, por causa de 5% a mais no orçamento, fez um carro 1,5 segundo mais rápido que todo mundo. Não é óbvio que não, ninguém é idiota, né? A gente analisa a Fórmula 1, né? A gente não está aqui brincando, né? Agora, a gente está levando, como o próprio Carlos Eduardo Ferreira entendeu o que a gente falou, a gente só levantou uma lebre. Alguma vantagem teve, não dá para mensurar. Não dá para mensurar. A equipe pode ser coincidência? Pode. Mas o fato é, a equipe que furou o orçamento tem o melhor carro do grid. Não estou dizendo que é por causa de... Mas que tem. Então, não adianta. Sabe o que é, Bruno? O cara que é fanático, o cara que já vai ver o programa, achando que você, ou eu, ou o Fábio, não gostamos de determinado piloto, de determinada equipe, ele vai pegar um programa de 1h30, ele vai pegar uma fala de 5 segundos que ele não gostou para falar disso. Entendeu? Então, vai fazer o quê? Então, por isso que eu falo para você, foda-se o que falar. Não, eu acho que eu nem respondi esses aí, mas é porque, vou aproveitar a pergunta só para... Nem vai adiantar esclarecer para esse, porque é gente que não quer ouvir. Mas sim, é bom deixar bem claro. Ninguém disse que foi por causa disso, mas é um fato. Lógico. Ó, o direito trabalha no campo dos fatos e no campo do direito, né, das leis, né? O campo dos fatos a Red Bull furou o orçamento. Fato 1. Fato 2, a Red Bull tem o melhor carro. Dá para juntar esses dois? Não sei, porque aí precisa de ter uma análise técnica que a gente daqui de longe não é capaz de fazer. Mas o fato é esse. E isso a gente tem que colocar porque aconteceu, né? Lógico. O Max Rafael, na opinião de vocês, a FIA deveria fazer algo para parar o domínio da Red Bull, seja em favor da baixa audiência ou outro motivo? Talvez algo parecido com a Williams em 94. Aí, Adalto, você queria falar? Sim, tem que fazer. E é o que a gente falou no começo aqui, sempre fez, né? Parou o domínio da Red Bull em 2014, eliminando lá o difusor soprado, já tinha parado o domínio da Williams aquela vez. A única vez que a FIA não fez nada foi o domínio da Ferrari. Ao contrário, ela tentou até prolongar aquele domínio, proibindo o amortecedor de massa do Alonso, proibindo o pneu Michelin, que era quadrado, por isso ele era 1 milímetro maior, entendeu? Então, o resto, ela tentou parar a Mercedes várias vezes, parou a Red Bull e vai parar de novo. Tem que fazer. Não importa se você gosta ou não, se você concorda comigo ou não importa isso. Tem que fazer pelo esporte. A FIA não pode estar preocupada com torcedores de uma equipe ou de determinada equipe. Se é a Mercedes, se é a Red Bull, se é a McLaren, se é a Ferrari. Não. A FIA tem que estar preocupada com o esporte, com a competitividade do esporte, da excelência do esporte. É isso que importa. Não importa uma equipe detonar as outras, porque tudo bem, pode até acontecer isso às vezes. O que não pode é isso se perpetuar, como vem acontecendo nesse século. O pessoal fala, a Fórmula 1 sempre foi assim. Sempre foi assim, isso é uma banana para vocês. Entendeu? Na década de 80, vê quantas equipes ganharam. Quando a McLaren dominou totalmente, foram 2 anos e acabou. Depois foi a Williams, também teve 2 anos e acabou. Aí ganhou o Benetton, depois ganhou o Williams de novo, depois ganhou a McLaren. E depois, em 2000, que começou essa palhaçada. Com a Ferrari ganhando 5 títulos seguidos, depois a Red Bull ganhando 4 seguidos, depois a Mercedes ganhando 7 seguidos, né? E agora a Red Bull ganhando o segundo seguido, porque em 2021 e contando, a Mercedes também ganhou, né? Contando. E contando, tem chance de ganhar ano que vem e 2025. E isso não pode acontecer. E eu vou dizer, porque vai ter mais perguntas, eu vou dizer por que não pode acontecer também. Não importa se você é torcedor da Mercedes, da Red Bull, da McLaren, da Ferrari, entendeu? A Fórmula 1 tem que pensar na Fórmula 1 e não no torcedor de uma equipe específica. É isso aí. Não é difícil entender isso, Bruno? Esse tema vai perpassar todo o podcast. Nós vamos falar mais. Também tem uma coisa que eu quero falar. Vamos lá. Tá bom. Fernando Carvalho.
A pesquisa que afirmou a Red Bull, que inclusive não é simpática à grande maioria das pessoas, esta opinião da maioria não nos levará a prejudicar os melhores? Aí, lá vem, ó. Os que vencem por méritos não seria uma facada no esporte? Desculpe a pergunta, Adalto. Gostaria que você aprofundasse o assunto e a opinião do Bruno. Vamos lá. É porque já fiz essa pergunta para mim e eu já respondi, mas eu vou responder de novo. Vamos lá. O Adalto mencionou aí a década de 80. A diferença, né, entre os carros era muito grande, né, Adalto? Tipo, um segundo, 2, né, entre todos, né? Então não dá para dizer que era competitiva, mas era imprevisível. Isso. Imprevisível, porque tinha outros fatores. Fora as quebras de carro. Tudo. O carro era muito rudimentar, as pistas eram ruins, então o cara saía, batia numa barreira de pneu. Então a corrida era imprevisível. Você sentava para assistir a corrida e você não sabia quem ia ganhar a corrida, independente se os carros eram próximos ou não. Beleza. A coisa evoluiu. E a Fórmula 1 chegou no ponto que está hoje, que os carros são muito mais próximos. Muito mais. Muito mais. Muito mais próximos e não quebram. Só que eles não quebram. Então, se você tem uma equipe, e os pilotos também não batem, porque as pistas têm áreas de escape gigantescas, tudo em nome da segurança, tudo bem, tá, aí não tem jeito, beleza. Mas os carros não quebram, ninguém fica fora, não acontece nada, não tem batida, não tem nada. Ainda tem uma quantidade enorme, absurda de punições que a Fórmula 1 distribui para quem tenta fazer uma ultrapassagem, né? E aí muito bem lembrado, que antes tinha zero. Os pilotos vão ficando inibidos, né, de tentar, porque você encosta a roda, toma 5 segundos, e aí por aí vai. Então, a imprevisibilidade, quando uma equipe se destaca, igual a Red Bull está se destacando esse ano, acabou, vira uma coisa que podia ser imprevisível pela proximidade dos carros, passa a ser previsível. Porque, de novo, você senta na TV e já sabe quem vai ganhar a corrida. Você tinha alguma dúvida, Adalto, que você ia sentar na frente da TV no Grande Prêmio do Japão, que aconteceu de madrugada, aquele puta sono que você tava lá, e que o Verstappen ia ganhar a corrida? Nenhuma dúvida. E qual que é a graça disso? Então, assim... Nenhuma dúvida. Como eu não tenho dúvida que ele vai ganhar no Qatar também. Isso. Né? Eu vou assistir porque eu gosto. O problema é o seguinte, nós, pessoal, você que está assistindo Loucos também, né? Que está aqui ouvindo eu e o Bruno, dois idiotas falando, 1 hora e pouco, você também é fanático por Fórmula 1. Só que esse universo é muito pequeno. Esse universo não sustenta a Fórmula 1. Não serve para a Fórmula 1. A Fórmula 1 é uma categoria que precisa de muito dinheiro. Muito dinheiro é só com muita gente. Nos últimos anos, então, tudo ficou... o dinheiro... virou uma coisa absurda na Fórmula 1. Os números ficaram... deixaram de ser números absolutos. E é como eu sempre falo, né? Você vai comparar rico brasileiro com rico americano, é superlativo. O rico americano é superlativo, entendeu? Perto do brasileiro. Aqui um cara que ganha 20 mil reais por mês já é considerado rico. Entendeu? Lá o cara, para ser considerado rico, ele tem que ganhar 2 milhões de dólares por mês. Entendeu? Então a diferença é brutal. A Fórmula 1 saiu disso, saiu de um patamar assim que ela estava meio acostumada até 2020, né? E tinha até caído 2018, tinha dado uma caidinha, aí nivelou em 2018, fez 2019, 2020 ficou mais ou menos igual a 2018. Em 2021 deu um salto gigante a Fórmula 1. Gigante, né, de audiência. E isso levou o dinheiro para lá. É a audiência que leva o dinheiro. Não é outra coisa. Não é você gostar mais ou menos. É quanta gente gosta, quanta gente acompanha, quanta gente assiste, quanta gente vai no site de automobilismo, vai nas redes sociais para falar de Fórmula 1. Essa pesquisa de hoje mediu até coisas negativas que as pessoas falam, que aumentou 1 milhão% do que era, entendeu? Palavras negativas de tá chata, tá irritante, tá... Entendeu? E até isso eles medem. Então, é isso que não pode, a Fórmula 1 não pode deixar isso acontecer mais, porque senão vai ser um problema muito, muito grande para eles. Porque eles subiram muito de patamar, entendeu? E financeiramente, eu estou falando. Então, se cair isso,
o reflexo que já está começando esse ano, o ano que vem não aguenta. Começa a fechar um monte de coisa, inclusive sites de automobilismo, que dependem da audiência. Porque os sites são... A maioria dos sites, quase todos, né, são abertos, é totalmente grátis. A pessoa entra, lê, comenta, xinga. Tudo de graça. Reclama que tem muita propaganda, esses eu adoro. Reclama que tem propaganda. É impressionante, né? É tudo de graça. A gente, os donos dos sites, quem trabalha nos sites, depende dessa propaganda. Essa propaganda vem com audiência. Sem audiência, você pode até ter propaganda lá, chega no final do mês é R$10 que cobra do cara. Não tem audiência. E como é que você vai manter o site no ar? Como é que você vai pagar os funcionários, imposto, aluguel, tudo que uma empresa paga, entendeu? Então, é isso. Precisa de audiência, entendeu? Então, a audiência começa a cair, as pessoas ficam assim, não, tem que falar, porque isso não pode continuar assim. Eles têm que dar um jeito de deixar a excelência da Fórmula 1 tem que ser na competitividade, tem que ser no esporte, na competição. Fórmula 1 é uma competição, não é um desfile de moda, não é um desfile de carro, não é eu gostar de um piloto, não é nem, eu diria mais, gostar de outro. Não é nem o laboratório que era antigamente para as marcas, né? Porque antigamente era isso, né? Era um laboratório para montador, não é mais um laboratório de nada. Então a Fórmula 1 não está nem vinculada a isso, mas ela não precisa ficar presa nessa coisa de eu preciso inovar porque a indústria precisa de mim, não tem isso. Então, cara, é o que nós falamos aqui naquela primeira pergunta do rádio, faça um carro simples, que o piloto consiga pilotar pilotando. Não estou dizendo que tem que ser igual a Fórmula Indy, não. Mas faça um carro simples que o piloto consiga pilotar sozinho, que privilegie o esporte, que o piloto vai competir com o seu próprio instinto. E não com essa corporação por trás. Aí vem um rádio, aí o cara fala, passa aqui, busca isso, essa coisa asséptica. Que aí quando tem uma briga, todo mundo estranha. Por isso que vira e mexe. Estranha, pede punição. Vem alguém aqui falar de 2021, que brigou, que jogou o carro em cima de propósito. 2021 foi um hiato nessa Fórmula 1, que teve competição, teve briga, teve excesso aqui, excesso ali, mas o esporte... Acontece. Tem que punir. Se não puniu na hora, aprende, pune na próxima. Mas acontece, entendeu? Eu prefiro 2021... Com todo de errado que aconteceu, do que 2022, do que esse ano, do que 2020, 2019, entendeu? Lógico. Tem que ser deixa eu falar uma coisa. Eu não vou nem esperar ver se tem mais perguntas. Tem dois esportes que eu acompanho, e o Fábio também. O Fábio acompanha um desses dois. Mas eu tenho muitos amigos que acompanham esses dois esportes, que são esportes de excelência, que você assiste qualquer jogo, que é NBA e NFL. Por que eles chegaram num nível de excelência que você pode até ter times que você tem mais simpatia? Eu tenho. Na NBA eu tenho muito mais, eu tenho simpatia pelo Lakers, né? Torço pelo Lakers, e na NFL pelo Dallas Cowboys. Mas eu assisto todos os jogos que eu consigo, que passam na TV, que dá para eu assistir, porque todos os jogos são espetaculares. Todos os jogos são legais. E eu começo geralmente, quando não é nenhum desses meus dois times, é outros times, eu começo geralmente sem torcer para nenhum deles. E passo a torcer durante o jogo para o que está atrás, para o jogo ficar equilibrado até o final. Eu não gosto de jogo da NBA, por exemplo, quando acaba o primeiro tempo e já tem um time 30 pontos na frente do outro, eu não assisto mais do jogo. Eu mudo de canal. Porque perdeu a graça. Aquele time que já meteu 30 pontos na frente, ele não tem mais condição praticamente nenhuma de perder o jogo. Eu já mudo, já vou ver outra coisa, entendeu? Então é isso que a Fórmula 1 tem que buscar. Ela tem que buscar esse nível de ter que deixar os pilotos se sobressaírem, e não as máquinas. Entendeu? E não as máquinas. É difícil, Se fosse fácil, qualquer um faria. Eu daria a fórmula aqui agora, nesse momento, e cobraria 10 milhões de dólares da Fórmula 1. Né? Mas isso não é possível. Não é possível. Então, eles têm cabeça, eles têm os caras que fizeram MIT, Harvard, o cacete, eles têm que chegar na fórmula para deixar o negócio competitivo, entendeu? Para a competição virar ferrenha.
tem que ter, voltando, NBA e NFL, antes de começar o campeonato, você tem 10, 12 times com plena condição de ser campeão. Não é que nem na Fórmula 1 que quando começa o campeonato, você já vê que bom, a grande chance desse cara ser campeão, ou como aconteceu esse ano, esse cara vai ser campeão. Entendeu? Aí não dá, entendeu? Tem que ser um negócio que você tem que ter alguma dúvida, tem que ter, entendeu? Você tem que ter adversário, tem que ter dúvida. Não dá para voltar ao que vimos em 2019, 2020, que a Mercedes passeou sozinha na pista, sozinha, o campeonato inteiro. E agora 2022, 2023, que a Red Bull passeia sozinha na pista o campeonato inteiro. Não tem condição, não tem. Vocês viram que a pessoa denuncia a idade quando ela fala assim, eu fui lá e mudei de canal, fazer esse gesto aqui. Ele está denunciando a idade, os mais novinhos nem sabem o que é isso, mudei de canal. Ó, vamos lá, Mr. Anderson, muito quente que aqui em Brasília. Brasília é quente mesmo. Sargent fica ou sai? A pergunta dele. Quem ficaria no lugar dele? Isso é outra coisa. Agora também o pessoal tá nesse negócio com o Drogovic, na Williams. Vai, não vai. Olha, a Williams deu uma passada de pano, né? Falou, não. Anderson, eu vou dar a resposta que o chefe da equipe Williams disse. O Sargent tem 6 corridas para decidir, para a gente decidir se ele fica ou se ele sai. O Sargent, ele não estava fazendo um campeonato ruim. O problema é que ele começou a bater. Eu vi uma fala do Gunther Steiner esses dias falando sobre isso, falando como a Fórmula 1 com o teto. Porque assim, nada é absoluto, né, Adalto? Lógico. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. O teto orçamentário foi uma boa regra? Foi uma boa regra. Equalizou um pouco mais as equipes e tal. Mas ele tem também o seu lado ruim, que é o quê? Como você tem um teto e você não pode gastar muito consertando o carro, para o piloto novato, a coisa ficou meio difícil. Então você vê movimentos como esse da Haas, que foi buscar um cara aposentado, que é o Hülkenberg, para colocar lá, em vez de colocar um Pietro ou um outro piloto, ou manter o Mick Schumacher, né, que poderia ser uma aposta para o futuro. Os caras falam, que aposta para o futuro? Eu não quero tomar prejuízo com esses caras, porque senão a gente não vai conseguir nem terminar o ano. O Sargent está nessa daí. Ele estava indo bem. Só que agora ele começou a bater o carro. Ele bateu o carro forte nas 3 últimas corridas. Isso. A equipe não aguenta. Numa delas teve que trocar o chassi. Imagina a grana. Então a equipe não aguenta isso daí. Não aguenta. Então é difícil a situação. Agora, todo mundo perguntando do Drogovic. Por essa fala do Gunther Steiner, não sei não se o Williams não vai, sei lá, chamar o Vettel para conversar. Falar, ô Vettel, o que você acha aqui da gente? Entendeu? Buscar uns caras experientes que estão fora do mercado. Pode ser. É difícil saber. É chute, mister. A torcida minha, é lógico que é pro Drogovic, entendeu? É um compatriota nosso, a gente não tem um brasileiro lá já faz tempo, né? Como titular, a torcida é igual a sua, imagino. Mas não dá pra gente cravar uma coisa dessa. Ele tá na parada. Agora, é o que o Bruno falou. Tem outros na parada. Tem o Vettel na parada, tem o próprio Liam Lawson na parada, que falam que não, mas está na parada. Tem um monte, tem fila, entendeu? Então é difícil a gente cravar. Para que eu gostaria que fosse ele, é lógico que eu gostaria, entendeu? É isso aí. Obi-Wan tá perguntando o seguinte, não tá perguntando, tá fazendo um comentário, falando que o GP do Japão foi xoxo, sem graça, sem sal, como o Adalto disse no vídeo. Quando achamos que o Pérez chegou no limite, sempre pode piorar. Muito obrigado por mais um programa. Muito bem, é isso aí. Grande Obi-Wan, tá sempre aí conosco, hein? Tá sempre aqui. William André. 2 perguntas. Verstappen na atual temporada, em 16 etapas, fez 13 vitórias. Nossa, quando lê esse número fica mais impressionante, né? 2 vezes P2 e 1 vez P5. Em todas essas provas teve grandes atuações, faltam 6. Será que estamos diante do melhor ano de um piloto na história da Fórmula 1? Em números eu acho que eminentemente, né? Em números sim, não tem dúvida. Está perguntando aqui, a passagem do Schumacher na Benetton, será que veremos algum piloto pegar uma equipe desse tamanho e ver algo como o Schumacher fez? Difícil, era outra Fórmula 1, né? Nos anos 90, né?
Também não sei. Eu acho que na época era mais plausível esse tipo de coisa. Hoje não é tanto assim, né? Não, já vou falar. Em números, eu concordo com o Williams André, é o maior. É o maior. Que ele perguntou o melhor ano de um piloto. O melhor ano de um piloto. Em números Em desempenho, de jeito nenhum, muito longe disso, mas em números Não tem dúvida. Muito porque bem. A gente não dá para comparar ele com. Né, no caso dele, né, como só tem o Verstappen, como só tem o Pérez com o mesmo carro que ele, e o carro deles é muito melhor que os outros, então não dá para você comparar. Você tinha que ter um piloto melhor do lado dele, um piloto bom, um piloto que aguentasse o tranco, que não desabasse como o Pérez desabou, né, mentalmente, fazendo só asneira. O Pérez, eu esqueci de falar no último louco, ele ficou 4 corridas seguidas sem ir pro Q3. Exatamente. Sem ir pro Q3. Com o melhor carro do grid, entendeu? Então, né, o Vespa, eu acho que ele vai ganhar. Eu apostei que ele ia ganhar todas as corridas, faltavam ainda 12 corridas, o Williams. Perdi a aposta, mas eu apostei que ele ia ganhar todas, faltavam 12 corridas. Dançou, levou ferro. Arno Sontag, qual é a possibilidade do Drogovic assumir uma colocação na Williams 2024? Já falamos. Está falando aqui, tem a impressão que o Sargent se assemelha ao Mazepin. Não. E que está lá só por ter um big patrocínio. Abraço corintiano do Canadá. Inveja do Canadá, nenhuma inveja do Canadá. Grande corintiano, Arno. Eu também sou. O Arno, não tem nada a ver, viu? O Sargent é muito melhor que o Mazepin. O Mazepin não era piloto de Fórmula 1. O Mazepin nem piloto era, né? Nem piloto o Sargent é um piloto. Não é dos melhores, mas é um piloto. Que também o que está acontecendo com o Sargent é mental também. Sim. O cara entra na espiral, meu filho. Isso. Para sair. Tem que sair disso voando. O problema é que ele é novato, né? Aí não tem tanta paciência. Ele assim, precisa da ajuda da equipe. Se o Joey James falou que quer dar essa oportunidade, ele precisa ajudar o moleque, senão o moleque não vai sair dessa espiral, vai bater o carro nas próximas 6. É isso aí. O André Pedro pergunta, podemos dizer que o GP do Canadá em 2010 foi um divisor de águas com relação aos pneus, pois acho que foi a partir dali que surgiu a ideia de ter pneus que se desgastam durante a prova. Não é que podemos dizer, foi. A Fórmula 1 já falou isso, né? Foi. GP do Canadá de 2010. Para quem não lembra, que era o GP lá, a Bridgestone chegou lá com a pista super abrasiva, os pneus estavam derretendo, os caras tiveram que parar no box 70 vezes, e aí os caras da Fórmula 1 olharam e falaram, rapaz, isso aqui pode ser uma boa. Aí falaram com o pessoal da Bridgestone, eles falaram, não, a gente não vai fazer um pneu que acaba em 5 voltas. A Pirelli topou e entrou e está aí até hoje. Isso né? Não. Muito bem. O Marcelo BP. Adalto, olhando as contratações feitas até agora, a exceção feita ao Andrea Seidel, ex-McLaren, o que se sabe sobre o projeto da Audi na Fórmula 1? Você não acha que é uma possibilidade dela ter o mesmo destino de Toyota e BMW, ou seja, naufragar sem mal ter boiado? Tá falando que não passa por uma boa impressão. Adotei um tom mais sério para evitar reclamações do âncora. Que absurdo. Eu adoro as gracinhas de vocês. Não lembro qual foi a sua, mas eu adoro. Que isso. Ô Marcelo, é o seguinte, né? Eles estão falando que o próximo Pacto de Concórdia não vai ser mais 5 anos, vão ser 10. Vão ser 10 anos. Se vão ser ou já são, são 10 anos. Né? Quem assinar, 10 anos. Porque a multa para sair é absurda. É o que eles ganham, mais ou menos, por ano multiplicado por 10. Essa é a multa. Entendeu? Então, quem entrar tem que levar a sério o negócio. Tem que levar a sério. Não pode fazer essas coisas que aconteciam muito antigamente, inclusive com a Honda e com a Renault. Que entrava e saía, entrava e saía. Não dá. Quem ficar a partir de 2026 vai ficar até 2036, pelo que eu estou desenhando. São 10 anos. Então tem que levar a sério. Dito isso,
A única coisa mais concreta que a gente tem da áudio até agora não é boa. São as impressões do Binotto, que eles estão de brincadeira, entre aspas. Porque eles foram tentar contratar o Binotto, foram mostrar a sede, vão mostrar o que vão fazer, o que vão gastar, quem vai contratar, equipamento. O Binotto falou que era uma brincadeira, aquilo que ele não queria. Porque ele não viu possibilidade da Audi se dar bem na Fórmula 1 como ela estava pensando. Só que isso também pode ter sido um gatilho para a Audi rever o que ela vai fazer, né, Bruno? Claro. Rever, porque o Binotto é um cara que tem peso. Não é qualquer um que chegou lá, entendeu? E fala, não, isso aqui não serve. Não, o Binotto tem peso. O Binotto trabalhou na Ferrari 30 anos, 25 anos. Chefe de equipe, tudo. O Binotto é um cara de peso. Uhum. Então, pode ser que a Audi mude o que ela estava pretendendo fazer, entendeu? E faça uma coisa melhor. Eu espero que seja isso, mas Toyota e a BM, eu acho que não vão repetir. Você vê que a Toyota e a BM nem falam em voltar para a Fórmula 1. A Toyota foi uma piada, né? BMW ainda fez um motor lá que foi bom, então a Toyota. E eu fico muito feliz que a BM não volte. Para não dar vexame, né? Pra você não ter que vir aqui falar mal da sua marca. Ia ser muito difícil esconder a minha torcida por eles e como eu ia criticá-los assim. Você ia falar, pô, a Adalto é hater da BM, não é possível. Vamos lá, o doutor Caveira. Já se sabe algo dos planos do Drogovic e do Bortoleto para 2024? Vou falar do Bortoleto, né? Porque o Drogovic a gente já falou, doutor Caveira. O Drogovic quer sentar num carro da Fórmula 1. O Bortoleto vai para uma equipe boa da Fórmula 2. Prema, né? Isso. Se não me engano, é a Prema. A gente até falou isso aqui mesmo. Ele tá citando aqui. Minha memória não é muito boa, principalmente é uma memória recente, mas acho que é Prema, sim. O Bortoleto é um cara que já começou muito bem. Né? E se ele for bem o ano que vem, a chance dele em 2025 é bem grande. No mínimo, eu espero que não, espero que seja titular, mas se ele for bem o ano que vem, ganhar o campeonato o ano que vem, por exemplo, ele vai ser no mínimo um piloto reserva da Fórmula 1 em 2025. Né? O que não quer dizer muita coisa, mas... Mas nunca vamos esquecer que, por exemplo, um cara que está brilhando hoje, né, que é o Piastri, ficou lá um ano de reserva. É que o Gunther Steiner falou isso nessa entrevista que eu vi dele, ele falou sobre isso, falou assim, ele até citou o caso do Piastri, falou assim, a não ser que seja um Piastri, que desde o início se mostrou um cara muito fora de série, as equipes, pelo menos as menores, vão ficar mais inibidas de apostar em pilotos novatos, né, por causa dessa história do teto e tal. Então o cara tem que ser muito fora de série, né? Tem. Muito bem. O Mário Sérgio, vi e revi o acidente do Pérez Magnussen e do Sargent Bottas no vídeo pós-corrida que você culpou o Bottas. Para mim é quase um replay. Você pode, por gentileza, me explicar o que há de diferente? Só ando de videogame e sou leigo. Aí queria entender onde que o Bottas errou ali, já que para mim o Sargent e Pérez fizeram exatamente a mesma coisa. Não fizeram. O Bottas tentou passar por fora, não é isso? Isso. Primeiro é isso. O Pérez foi por dentro, o Pérez estava muito atrás e ele foi por dentro. Ele estava muito atrás, não estava no vácuo, não estava ele estava 5 carros atrás. O do Pérez não dá nem para discutir, né? Então o Pérez foi por dentro, travou o pneu e deu no meio do Magnussen. O Bottas estava colado, só que o Bottas foi por fora. Por quê? O Sargent defendeu por dentro. Ele defendeu por dentro, o Bottas foi por fora. Só que o que o Bottas devia ter feito ali? O Bottas devia ter dado X por trás do Sargent. Porque o Sargent, quando defendeu por dentro, ficou sem tomada. Ele ia também perder a tangência da curva, né? Porque ele estava por dentro. Então, o Bottas, como experiente que né, devia ter segurado por fora, esperar o Sargent escapar de frente e entrar por trás. Não, ele quis fazer a curva por fora do
do Sargent, que já tinha perdido o carro. Mas o Bottas é muito ruim em disputa, né? O Bottas é ruim. Impressionante como ele é ruim em disputa. É o ponto fraco dele. Essa é a diferença, entendeu? Por isso que eu achei que a culpa foi do Bottas. Porque dava para ver que o Sargent ia errar ali. Né? Dava para ver que ele ia errar. Então, o Bottas podia ter dado o X por trás. Não deu. O Bruno já deu o X por trás, eu vi ele, na corrida dele. Eu vi ele dando um X por trás, lindo, entendeu? De categoria, né, Adalto? De cabeça. Cabeça, entendeu? Essa é a diferença. Daí. Aqui ele está perguntando também sobre o Sargent, mas a gente já falou, né? Sobre a questão psicológica, ele tem que melhorar e tal, já falamos. Muito bem. Evandros, tivemos um momento épico no Loucos da última terça-feira. O grande Adalto e o grande Fábio Campos concordaram em suas opiniões. Foi demais. Brincadeiras à parte, adoro os debates e tal. Com essa melhora da McLaren, será que ano que vem teremos uma disputa igual a de 2021? Gostaria muito de ver um roda-roda de Max Verstappen e Lando. Já pensou se a McLaren vai ser a equipe que vai desafiar a Red Bull? Será? Olha, já fizeram uma pergunta pro... As pessoas passam esses detalhes desapercebidos, né? Depois da corrida fizeram uma pergunta pro Lando Norris, assim, ô Lando, você estava na frente, pô, na primeira curva. Aí o Lando respondeu assim, mas eu estava por fora, quem estava por trás era o Max, você conhece ele, né? Entendeu? Então, é isso. Se eles tiverem carro para quer ver outro exemplo? A ultrapassagem que o Leclerc fez sobre o Russell. Se fosse o Norris, se fosse o Verstappen, não passava. Porque o Russell estava por dentro. O Russell deu todo o lado de fora nas duas pernas da curva pro Percival fazer a ultrapassagem, entendeu? Então, é muito isso. Se os dois tiverem carro para disputar, vai acabar a amizade na primeira disputa. Ah, sim. Entendeu? Vai acabar a amizade na primeira disputa. Agora, eu tô nem aí. Amizade também. Amizade você tem na rua, na escola, na faculdade, no trabalho. Em competição, não tem amizade. Todos lá são seus adversários. Agora, essa pergunta dele, só uma reflexão aqui, hein, Adalto? Vamos supor que seja a McLaren que vai desafiar. Construtores ela ganha. Então, mas vamos lá. McLaren tem uma dupla de pilotos simplesmente espetacular, Norris e Piastri. Então. Aí a situação do Pérez vai ficar difícil. Vai ficar impossível a situação do Pérez. Impossível. Eu não queria usar a palavra impossível, mas já que você foi para esse lado, então vamos lá, vai ficar impossível. Porque, não tem eles chance. vão precisar de um segundo piloto que pelo menos ajude na estratégia. Né? Exatamente. Fazer aqui e tal. Igual o Pérez em 2021 fez de uma certa maneira, né? Ele segurou o Hamilton em Abu Dhabi. Então é que agora ele não é mais capaz de fazer isso. Foi o melhor ano do Pérez na Red Bull, foi 2021. 2021. Agora ele não é mais capaz de fazer isso. Mas, e a Red Bull, se a Red Bull tiver um adversário com 2 carros fortes, ela vai precisar de um segundo piloto forte. Atenção, Liam Lawson, comece aquecimento. Vamos lá, Bruno Silva. Boa tarde, confrades. Muito tempo que não participa. É verdade, muito tempo mesmo. Esses dias estava lembrando que 10 anos atrás fiz uma entrevista com o Adalto para trabalhar no site. Mas por problemas pessoais e técnicos eu não pude fazer o restante do processo. Mentira, essa é porque você pedir um salário alto e o Adalto é difícil, ele não paga nada. Tô querendo um aumento aqui, ele não me dá aumento de Bruno é Marajá, rapaz. Não, eu vou te falar, não enfia a mão no bolso para nada. Pergunta sem ser de Fórmula 1. Moro em Niterói e comecei a andar de kart esse ano por conta de vocês. Muito bom. Gostaria de saber qual a melhor pista que vocês já correram e qual a melhor experiência que vocês já tiveram pilotando. Adalto, não vale a história do Senna no kart. Acabou então a participação da Adalto. Acabou a minha participação. Conta a sua, Bruno. Melhor pista? Olha, a pista que eu mais gosto de correr atualmente é a pista de Nova Odessa. Você já foi lá, Adalto? Kartódromo? Essa pista não é um pouco nova? É nova, relativamente. Não, nunca fui. Essa é boa, essa pista, viu? Tem, assim, 1 bilhão de possibilidades de traçado e ela fica num terreno que é meio assim, ó. Então tem subida, descida. Tem até que, sabe aquelas descidinhas que dá um friozinho na barriga quando desce? Sei. É bom demais.
porque a pista que eu mais gostava é uma que ficava no interior, tá me fugindo o nome agora. Que era exatamente assim, tinha um decidão com uma curva no final. Faz um mergulhão assim, né? Teoricamente tinha que fazer ela com o pé quase cravado, que, dava um frio na barriga aquilo. Isso. Você falava, vou morrer se não fizer. Isso, vou morrer. Essa sensação de vou morrer, ela é maravilhosa no automobilismo, né? Fala aí, Adalto, você... Pista é isso daí, você tá em Niterói, não sei quantas pistas tem por aí no Rio, né? Mas você começou a andar de kart, você deve estar amando, né? Porque é uma coisa maravilhosa mesmo. Esse kart, então, que o Bruno anda, que é um kart melhor do que aquele kart indoor da década de 90. Aquele kart indoor da década de 90 era um kart de 6 cavalos. Né? Você anda num de 11, né, Bruno? Eu não sei se é 11 ou 13. 11 ou 13, por aí, 11 ou 13. É um kart que tem o dobro de potência. Pra você ter uma ideia, um kart com 1 cavalo a mais faz diferença. Pra kart tem kart faz, de né? 5 e kart de 6. Você não acredita a diferença. Então, é muito gostoso esse kart. Você não vai morrer, é muito difícil acontecer isso. Tem gente que se esforça, mas não consegue, não. Tem piloto que se esforça. Isso, e toda a adrenalina que ele te proporciona, o suador que te dá. Você sai do kart leve, né, Bruno? Isso. Você sai feliz. Você parece que jogou tudo lá, entendeu? É um esporte, maravilhoso. Né? Todo mundo que gosta mesmo do automobilismo devia andar desse tipo de kart, que é muito gostoso, né? Muito bem, vamos lá. O Siegfried. Ele perguntou a melhor experiência. Não, só o Bruno Silva perguntou a melhor experiência, Adalto, sem ser a história sem ser a do Senna. Eu vou falar a minha aqui, ó. Eu tava lembrando disso. Eu tive uma corrida que eu ganhei. Essa foi demais. Eu vou depois até. Eu tenho um vídeo que foi filmado do capacete do piloto que estava atrás de mim. Eu vou procurar esse vídeo, pedir pro Léo fazer um corte e colocar lá no canal do Auto Race pra vocês verem. É uma corrida que eu ganhei que tava. Sabe quando a pista vai secando? E o cara chegou em mim e a gente ficou disputando e joga pra cá e fecha, e eu segurando, aí ele me passou, depois passei de volta. Puta, que sensacional. Essa foi demais. Eu vou procurar esse vídeo. Procura. E vou pedir pro Léo fazer, porque tem a corrida inteira, né? Aquela câmera que fica no capacete. Aí tem a corrida inteira, não interessa, mas eu vou pedir pra fazer só o corte, só da disputa, que foi nas últimas voltas. É sensacional essa daí. Olha, pra mim, fora essa do Senna, pra mim foi quando eu sentei no kart pela primeira vez, né? Como eu já contei aqui, não sei se você ouviu, Bruno, eu tinha sido campeão paulista de minicarro, bicampeão paulista de minicarro, só que minicarro é aqueles motores de 6 cavalos, né? O Fórmula. Tinha 6 cavalos, os outros minicarros tinham 5. Quando eu fui, e meu primo andava de kart, né? De competição. Quando eu fui andar a primeira vez, que meu primo tinha 3 karts, e eu estava lá no treino, e meu tio falou, pega outro kart e vai andar. Eu vou confessar, fiquei com certo receio, porque na época era um kart de 25 cavalos, 25, 27. Era um salto muito grande, você sair de um de 5, 6, para ir para um de 25. É um kart que, na reta de Interlagos, chegava a 140. Nossa, você, 140 no chão, parece que você está a 300. Isso, 300 por hora, 400 por hora. Porque o kart você senta no chão, né? Rodinha do kart é desse tamanho. Isso. E não tem suspensão. A rodinha vai direto no chassi. Suspensão é as suas próprias nádegas. Isso, as suas nádegas. E eu fiquei com certo receio. E eu comecei a andar e eu... no mesmo dia eu consegui me acostumar com aquilo, entendeu? Isso me deu uma satisfação, assim, muito grande. E eu lembro que quando acabou o dia, né, a gente ia embora, tudo, tava arrumando as coisas lá no box, junto com meu tio, tinha uns mecânicos do meu primo, tudo, né? E os caras vieram me cumprimentar, meu tio e meu primo, entendeu? Que eu tinha ido bem pra cacete, que eles nunca tinham visto aquilo, de alguém pegar a mão do kart. Assim, no primeiro dia, E no segundo dia já fui mais rápido que meu primo. Naquele dia eu fui um segundo mais lento que ele.
um segundo só ele já corria há 3 anos. Tá bom. Então, essa foi, fora do Senna, foi a minha melhor experiência. Muito bem, o Siegfried. Além de cambagem, castelo, ou seja, alinhamento, o que faria a Ferrari gastar mais pneus que os outros? Parabéns, Adalto, recebendo o cumprimento do Sérgio Maurício ao vivo. Não vi isso, não. Aconteceu? Aconteceu. Além da cambagem, o que faria a Ferrari gastar mais? A aerodinâmica. O carro prende no chão demais, né? Isso. A aerodinâmica, o carro tem que estar equilibrado para você gastar menos, você gastar por igual os pneus. Né? Se o carro estiver desequilibrado, você gasta mais pneu da frente ou mais pneu traseiro. Mas a primeira coisa, realmente, é a suspensão. Depois é a aerodinâmica. Então, a Ferrari, pode ver que a Ferrari, depois que mexeu na aerodinâmica dela e na última corrida no assoalho, ela passou a gastar menos pneu porque o carro ficou mais equilibrado. Muito bem. José Roberto Pereira. Vamos à pergunta direta, pois o Bruno é chato com perguntas longas. Não sou eu que sou chato. É porque os caras vêm com tese de mestrado, aí não dá tempo de ler as perguntas dos outros. E acaba ficando confuso e tal. Em 2026, os motores a combustão vão diminuir para 500 cavalos. Uma estimativa. Por que não ficar com os 800 cavalos de hoje e acrescentar mais 500? Estimativa dos motores elétricos. Tem algum porquê a Fórmula 1 querer ficar em torno de 1.000 cavalos? Segurança só, José Roberto. E custo também, né, Adalto? Custo também, segurança, mas eu acho que segurança é mais. A Fórmula 1. Outra coisa que mudou muito na Fórmula 1 da minha época para agora é a paura por segurança que eles têm. Né? Tudo bem, eu acho que antes era um absurdo. Na década de 70 era perigoso demais, morria 1 por ano, às vezes 2 por ano. Na década de 80 já caiu muito. Na década de 90 só teve aquele final de semana fatídico, que foi o Ratzenberger e o Senna. Fora aquele, eu não lembro de outro. 90 não, foi só aquilo, né? Então os carros na década de 90, tira 94, porque teve uma mudança de 93 para 94 que deixou os carros muito perigosos em 94. A Williams, principalmente, inclusive dito ontem pelo Adrian Newey em podcast que eu sugiro todo mundo escutar, todo mundo que entende inglês, evidente, porque ele fez um podcast para o site da Fórmula 1, uma entrevista longa, falou sobre um monte de coisa, um cara muito legal, um cara humilde, diferente do que muita gente pensa aí, né? É o cara mais vencedor da Fórmula 1, um cara super humilde, falou muito sobre isso, falou sobre o que aconteceu com os carros de 94 e principalmente a Williams, assumiu que errou na aerodinâmica do carro, que o carro era quase inguiável, o carro era muito, ele usou assim, o carro era muito, muito, muito difícil de dirigir, de guiar, entendeu? Pilotar, o carro era completamente imprevisível. Né? Mas o Senna tinha um controle de carro, ele falou, absolutamente extraordinário. Ele usou essa frase, essa expressão, absolutamente extraordinário, várias vezes, para se referir ao Senna. Então, os carros fora esse ano, eles já eram bem seguros, as pistas muito seguras, entendeu? Então, hoje, você tem uma relação, o carro com 1.000 cavalos, ele poderia ter muito mais, porque a relação está quase 1 para 1, que o carro larga com quase 1 tonelada. Né? Tem o peso do carro, tem o peso do piloto e tem 105 quilos de combustível. Isso dá quase 1 tonelada, 970 quilos, uma coisa assim. Né? Quase 1 para 1. A Fórmula 1, você sempre teve mais cavalo do que potência. Agora você está quase 1 para 1, entendeu? E eu acho que poderia fazer isso, né? Que você falou. Deixar os 800 cavalos e acrescentar 500. Os carros iam ficar mais difíceis de dirigir. Ia ficar mais perigoso, porque as porradas iam ser mais fortes. Agora, o piloto ia se sobressair mais, porque ele ia ter que controlar isso no acelerador. Entendeu? Principalmente saída de curva. O carro ia ficar um cavalo, ia ficar um absurdo, como era na década de 80. Os carros iam para classificação com aqueles
com aquela aerodinâmica jurássica, aqueles pneus jurássicos, tudo jurássico em relação a hoje. Não, e era tudo com 1.400 cavalos. E tudo muito com zero tecnologia, né? Então, por exemplo, o acelerador era com cabo, né? Então, hoje é o acelerador eletrônico, é diferente, né? Entendeu? Então, os caras tinham que controlar o carro numa volta, um carro de 1.400 cavalos. Entendeu? Então, aquilo era assustador só de assistir. Né? Você ia na pista aqui, em Interlagos, você ficava assustado, entendeu? Era assustador o negócio. Com o barulho que vinha junto. Você estava lá, você estava em Interlagos, você chegava cedo, numa sexta-feira, e quando você ouviu o primeiro carro ligar no box, você estava lá do outro lado da pista, hein? Lá na reta oposta. Tá? Que hoje é reta oposta. Setor G. Grande setor G. Setor G. Você ouvia o carro ligar lá, você ficava todo arrepiado. Não ficava um pelo do corpo, arrepiava tudo, entendeu? Agora parece uma enceradeira de hotel, né? Isso, por causa da brutalidade do negócio, entendeu? É brutal. Hoje não é. Colocaram até um vídeo no Twitter comparando a volta do Senna em Suzuka com a pole do Leclerc ano passado, ou na entrada, não sei. Eu coloquei lá, parece que um tá guiando uma SUV e o outro tá guiando uma cadeira elétrica. Entendeu? Por isso que eu falo, né? Mais rápido de hoje. Eu falei daquela vez, e falo de novo, era outro esporte, né? Outro esporte. Ó, o Gerhard Benga, grande Gerhard Benga, hein? Gerhard Benga tá também louco. Olá, louco. Como que a Alpine, time oficial, não consegue subir na vida? A Andréa Moda ficaria com inveja de tanta incompetência. Não, também não é para tanto, né? Mas a Alpine é o que a gente falou aqui na semana passada. A Alpine é uma equipe ridícula, né? É uma equipe ridícula. Isso é uma equipe de fábrica, uma equipe ridícula. Ainda esqueci de mencionar aquele negócio deles não terem potência e ficarem pedindo para poder colocar mais potência. Pelo amor de Deus, né? Entrou um cara novo lá, o ex-Cell ali foi mandado embora, foi demitido. Entrou um cara novo lá que dizem ter mais sangue nos olhos. Vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Muito bem. Equity Seeker, recordar é viver. Há pouco ouvi uma entrevista do Thierry Boutsen, grande Thierry Boutsen, uma das maiores cabeças que passaram pela Fórmula 1. Também gostava dele. Adorava a pintura do capacete dele. Bonito capacete, bem lembrado. A respeito de sua vitória de ponta a ponta na Hungria em 1990, segurando ninguém menos que Ayrton Senna, de uma forma que me pareceu muito semelhante à vitória do Carlos Sainz no último GP de Singapura. Muito bem lembrado, Equity Seeker. Está perguntando se o Boutsen era tão inteligente quanto o Sainz. Eu acho que o Sainz é melhor, né? O Sainz é melhor, mas o Boutsen era um cara inteligente, sim. E olha, sabe onde ele segurava o Senna? Exatamente na curva antes da reta. Era ali que ele matava o Senna. Entendeu? Ele dava uma freada antes da hora. O Senna que estava atrás tinha que frear, senão batia. Não dava para ultrapassar, ele freava e põe o carro no meio da pista, lógico. Claro. Senão, se você desce o lado de dentro, o Senna mergulhava. Ele põe o carro no meio da pista, dava uma freadinha antes, o Senna tinha que segurar, aí ele já saía acelerando. A reta era curta. Ficou assim a corrida inteira, o Senna não passou. É engraçado, né? Porque o Boutsen correu na Williams em 89 e 90, né? E ele saiu no final de 90 e foi, sei lá, para Ligier e tal. Quer dizer, e a Williams tinha contratado o Mansell, né? O Frank Williams preferiu ficar com o Mansell e o Patrese do que com o Mansell e o Boutsen, né? E curioso, né? Uma escolha, no mínimo, curiosa. Né? Curiosa mesmo. Porque o Patrese era bem mais ou menos, né? Para ser assim, muito generoso. Era melhor que ele. Pô, muito melhor. André Aires, grande André Aires, hein? André Aires sempre debatendo aí. Tivemos um debate semana passada sobre 2021, viu, Adalto? Teve. Eu não concordo com nada que ele fala, mas é uma delícia debater com gente educada, né? Que é o caso do André Aires, né? Muito bem. Ele está perguntando o seguinte: apenas Red Bull e McLaren têm as suspensões dianteiras do tipo pull rod e push rod na traseira. Quanto esse tipo de suspensão favorece o efeito solo? Vocês acreditam que poderemos ver várias equipes migrando para o mesmo conceito no ano que vem? Eu acredito que sim, André. Eu acredito que sim, porque deu certo.
principalmente na Red Bull, né? Aí a McLaren pôs também e está dando certo agora. O problema é que você demora mais para acertar, como demorou, por exemplo, a McLaren. Uhum. Ela tem menos possibilidades que a pull rod, né? Ela tem a vantagem de deixar o centro de gravidade da frente do carro um pouco mais baixo do que a push rod. Essa é a vantagem. E a desvantagem é que ela tem menos configurações. Mas está dando certo atualmente nos 2 melhores carros da Fórmula 1. Então, eu acredito sim que a gente pode ver. Muito boa pergunta técnica. Eu acredito sim que nós podemos ver equipes copiando o ano que vem. Muito bem, vamos lá. O William Macedo. Já é possível traçar alguma expectativa para o GP de São Paulo, GP de Las Vegas, que é inédito? Como será que estão as cabeças do chefe da Renault vendo as atuações de Piastri e a cabeça do papai Stroll, tendo mantido seu filho na equipe, porque agora outras equipes estão se aproximando e seu filho não atuando bem, sem colaborar com muitos pontos? Bom, traçaram alguma expectativa, São Paulo e Las Vegas. Eu mantenho o que eu venho dizendo há muito tempo, a Red Bull com o Verstappen é a favorita para as duas, ela é a favorita para 6 corridas restantes. Né? O ano passado eles tiveram um problema aqui em São Paulo, choveu, tudo, eles não acharam acerto. No ano passado o Magnussen fez a pole para a corrida rápida. Magnussen fez a pole. Magnussen fez a pole. De Haas. De Haas. E depois ganhou um carro que pulava mais que cabrito. Ganhou a Mercedes a corrida. Quer dizer, foi uma coisa totalmente fora da casinha, coisa que a gente gostaria que acontecesse muito mais vezes. Né? Já pensou a Haas, por exemplo, num ano, ganhar 2 corridas? Já pensou? A AlphaTauri ganhar uma corrida. Né? A Alpine, que a gente está metendo o pau aqui, ganhar 1 ou 2 corridas. Isso tinha que acontecer, entendeu? Tinha que acontecer. Mas não acontece. Bom, o papai Stroll, cara, é cabeça é cabeça de pai, cara. Não sei se você é pai ou não, né? Eu não vou repetir o que eu já falei aqui. A equipe é dele, entendeu? Então, eu não sei ao quanto ele está preocupado com isso. Eu acho que é o filho que vai decidir. É o filho que vai decidir. Pai, tudo bem, eu não quero mais. Quero assumir um cargo aqui na equipe. Vamos lá. O Dé Almeida. Se ele não fizer isso, ele não vai sair. Não vai. O Dé Almeida, ou então vai jogar tênis. O Dé Almeida, conseguem listar as 5 piores e as 5 melhores pistas do calendário atual? Alguma previsão de mudança de pistas para o próximo ano? Eu devia ter visto isso. Vamos lá, rapidinho então. 5 piores pistas, Adão. Mônaco, Abu Dhabi, o que mais? Mônaco, Abu Dhabi. Era Singapura, não é mais com esse... Não, Imola é ruim. Imola, horrível. Singapura não é mais com o novo traçado. Holanda, que não cabe os carros. Holanda é fraca. Porque falta não cabe os carros. E outra que era muito ruim, o Ricardo já tiraram. Não, ele está falando do atual calendário. Não nos não vamos nos... Ajuda aí, Bruno. Pois estou tentando pensar uma bem ruim aqui que está faltando para fechar. Ele está citando o Qatar aqui, né? Eu não sei. Eu não acho que o Qatar é ruim. Lembro, acho que não também. Eu não concordo com ele. Sobre o Qatar. O calendário aqui da Fórmula 1, a gente olhando aqui as pistas. Olha aí as pistas no calendário, vamos ver. Fazer o serviço. Vamos. Bom, Bahrein, Arábia Saudita eu adoro. Arábia Saudita entre as 5 favoritas. Austrália é muito ruim. Austrália, boa, bem lembrado. Pronto, Austrália, fechou. Agora as melhores. As melhores, para mim. Vou começar na ordem do calendário, não na ordem que eu mais gosto. Arábia Saudita, Baku,
Silverstone, Spa, falta só mais uma? Ih, rapaz. Eu vou te falar, viu? Itália, né? Monza, né? Monza, muito boa. Monza é muito boa. E eu gosto também de Interlagos, apesar da pista ser muito eu vou falar uma coisa para você. Para essa Fórmula 1 atual, eu tiro Spa e boto Interlagos, já que são as 5. É verdade. Porque essa Fórmula 1 atual em Spa é um festival mundial de DRS que não acontece nada, entendeu? É verdade. Eu prefiro Interlagos. Interlagos é bom. Essa dos Estados Unidos em Austin eu acho muito boa também. Boa também. Né? Vamos lá, o Cábio Fambus, grande Cábio. Ele pergunta o seguinte, talvez para finalizar, para o Adalto, que assistiu Endurance dos Carteiros. Ele falou que assistiu 40 minutos, assistiu muito. Ele está perguntando, Adalto, qual que é o meu estilo de pilotagem? Então, eu traseiro não sabia quem era o Bruno. Traseira solta ou pregada? Esse pessoal da face. Eu não sabia quem era o Bruno, porque o narrador não falava o nome dos pilotos, só falava o nome das equipes. Entendeu? E só tinha uma câmera, não dava para ver quem era o Bruno. Vou mandar para o Rafael Celone a sua reclamação. Tem que falar, ele tem que falar o nome do piloto da equipe. O Bruno da equipe tal, o Zé Maria da equipe tal. Eu vou falar aqui em primeira mão que o Adalto não pôde ir na corrida, porque ele teve que ficar em casa assistindo o emocionante Grande Prêmio do Japão, mas ele prometeu, ele participou da live do briefing virtual dos pilotos, né? E ele prometeu para os organizadores que ele estará presente, de corpo presente, na última etapa do campeonato, em dezembro, no cartódromo de Interlagos. Aí ele poderá responder a pergunta melhor aqui. Nessa eu vou, porque essa tá tranquilo, não tem mais que trabalhar no final de semana inteiro, então dá para ir. Então vamos lá, Leandro de Matos. Tenho visto vocês dois discutindo o motivo pelo qual Lawson não foi escolhido. Para mim está claro que querem avaliar o Ricardo por todo o seu histórico e experiência para o lugar do Pérez. Dessa maneira o Lawson entra na vaga aberta pelo Ricardo. Não digo que é a melhor opção, mas parece ser a estratégia adotada. Duvido que a Red Bull vai fazer isso. Duvido. Olha, Leandro, eu tenho a minha opinião própria, que não é a verdade. Eu posso estar redondamente enganado, mas para mim o Ricardo já passou. Eu acho que vai fazer. Se colocar o Ricardo ao lado do Vespa, ele vai passar uma vergonha igual passa o Pérez. Eu acho que essa escolha da Red Bull se deve por questões contratuais. Devia ter alguma coisa lá no contrato do Ricardo que falava que ele tinha que correr em 2024, sabe? Não sei, eu acho que é isso. Por isso. Não tem lógica. Essa escolha da Red Bull não teve lógica. Não teve lógica. Uma coisa, a volta... Vamos pegar um exemplo absurdo. O Schumacher era um super piloto. Quando ele voltou, ele nunca devia ter feito aquilo, porque ele foi bizonho. Ele batia nos caras porque ele errava a freada, lembra, Bruno? Ele bateu no Bruno Senna uma vez na Espanha, né? Atropelou o Bruno. Atropelou não sei quem em Singapura também. Mas ele teve lampejos, né, Adalto? Ele teve lampejos. Ele fez uma pole em Mônaco. Ele fez uma corridaça em Monza. Não sei se você lembra, brigando com o Hamilton ali. Foi em 2011. Não, ele teve alguns momentos. Teve uns lampejos, mas realmente... Ele era que eu não acho que ele estava preocupado. Antes. Era um cara bizonho, entendeu? Então o Ricardo hoje, esquece aquele Ricardo de 2018, 2017, que era um super piloto. Nós estamos vindo para 2024. Ele hoje é bizonho, eu acho. Eu quero estar enganado, porque eu gosto dele como pessoa. Ricardo me deu entrevista dentro do elevador. Então um cara muito gente boa, mas como piloto passou o tempo. É isso aí. Murilo Carvalho. Na Fórmula 1 do passado, anos 70 e 80, quando um piloto tomava 1, 2 segundos do companheiro de equipe, esse piloto era mantido na equipe, pois não era motivo para demitir. Sim, porque as diferenças eram maiores. Na Fórmula 1 atual, De Vries foi demitido da AlphaTauri porque tomava 2 décimos do Tsunoda. Ricardo foi demitido da McLaren e tomava 3 não tem como, né? Na época, 2 segundos era comparável com 2 décimos hoje, né? A Fórmula 1 está mais próxima. Sim, hoje a Fórmula 1 é muito mais próxima, Maurício. Você vê o grid, né? Às vezes o primeiro para o último está 1,5 segundos. Vamos lá. Leandro de Matos, fazendo outra pergunta.
Se o Sargent sair da Williams, vejo uma provável volta dele para Andretti em 2025. Agora que sabemos que a mesma passou pela FIA e assumindo que passa pela Fórmula 1 também. Isso aí também tá nebuloso, né? Quem dedou isso foi uma equipe que não foi aceita. Foi rejeitada. Vocês me rejeitaram, eu vou dedar, então, que a Andretti já passou. Então, ela dedou, isso não é oficial. Colocamos no Auto Racing, não é oficial. Quem dedou foi uma equipe rejeitada, mas provavelmente aconteceu isso mesmo. Andretti passou e nós vamos ter 22 carros. É isso aí. Anderson Martins. Muitos pilotos reclamam que durante o GP eles precisam ficar poupando os pneus, pois se esforçar acaba em poucas voltas. Pneus com janelas maiores de trabalho e com maior durabilidade, mesmo sendo forçados ao máximo, e esses pneus atuais, o que vocês acham melhor para a competição? Não, eu acho melhor para a competição um pneu que possibilite os pilotos andar no limite por mais tempo. Né? Então, por exemplo, se o cara quiser economizar pneu, o cara que atrás não quer economizar, vai passar por cima dele, vai meter 15 segundos nele e vai fazer mais uma parada e vai passar ele de novo. Prefiro um pneu assim, entendeu? Do que um pneu que você tem que começar a administrar na segunda volta. Porque eles começam a administrar o pneu na segunda volta. E começa a derreter o pneu. Né? Então não. Então esse pneu eu não gosto. Né? Eu preferi um pneu que ele tivesse uma duração maior, que ele, por exemplo, um pneu macio, que o chefe de equipe virar para o outro e falar o seguinte: desce a lenha 12 voltas, pode descer a lenha, entendeu? Não se preocupa com o pneu, desce a lenha 12 voltas, vamos parar na volta 14, porque você vai perder um pouco na 13 e na 14, a gente para. Põe um pneu um pouquinho mais duro que aí você vai descer a lenha nele também, mais 20 voltas, e se precisar a gente faz mais uma parada para você descer a lenha. Eu prefiro isso. Francisco Malta, 2023 já está definido, 2024 está na porta. Será que a Mercedes dará o braço a torcer e seguirá pelo caminho da Red Bull? E a Ferrari me parece mais promissora agora que no primeiro semestre. É o novo comando começando a dar resultado? É a boa perspectiva para 2024? E a McLaren, que ressurgiu das cinzas, poderá ser a segunda força de 2024? Escuta a pergunta, hein, Francisco? Morra, tá louco. Eu ainda acho que o gap para a Red Bull é grande, mas bem que poderia ser um pouco menos monótono o 2024. É exatamente isso, né? Se a Mercedes vai... Olha, a tendência, Francisco, é todos os carros seguirem o caminho da Red Bull, né? O problema é o caminho da Red Bull, o grande segredo está embaixo do carro. É o assoalho, o resto a Red Bull dá para você, as outras equipes copiam. Só que o resto funciona da Red Bull por causa do assoalho. Então não adianta você copiar a carroceria da Red Bull com um assoalho diferente. Então eles têm que achar o segredo do assoalho, entendeu? Para copiar algumas coisas da Red Bull. Você vê, a McLaren não é uma cópia da Red Bull. O carro tem muitas coisas diferentes e está andando bem. E nessa corrida, a última, então, andou bem demais, né? Agora, o grande segredo é o assoalho. Isso é difícil copiar, porque não dá para ver, entendeu? A Ferrari parece mais promissora, parece mesmo. Seu novo comando, não sabemos ainda, vamos esperar mais um pouco, né? Porque ali o seguinte, o Frederic Vasseur é um chefe de equipe mesmo, ele não é um técnico, como era o Binotto. O Binotto, de diretor técnico, foi guindado a chefe de equipe e nem tinha mais diretor técnico, era ele. Então vamos esperar mais um pouco. Mas eu sou a favor desse organograma. Eu acho que o diretor técnico tem que ter diretor técnico e tem que ser chefe de equipe. Tem que ter os dois separados. Não acho que deve fazer isso numa pessoa só. A McLaren, que ressurgiu das cinzas, poderá sim ser segunda força de 2024. É isso aí. Isso aí. E a última pergunta, Lucas Neves, Adalto, fale sobre os carros mais potentes da Fórmula 1. Os Brabham BT 52 e 56 equipados com motores BMW M12 e M3. Agora escorre até uma lágrima aqui, ó, do Adalto. Uma lágrima. Aqui no cantinho. A gente tem olha, Lucas, a gente tem eu vou depois
Eu vou reabrir aqui a página, só para colocar um link para você aqui, contando desses motores que o Berger guiou e relatos dele sobre isso. Como era guiar Benetton, ele guiou com esses motores aqui. Os Brabham também, que o Piquet guiou, tudo. Mas esse M12, M3 aqui, realmente, eram motores que o dinamômetro não sabia quanto tinha de potência. Porque o dinamômetro só ia até 1.400 cavalos. E o motor ia a mais que isso. Então você imagina... eu vou colocar o link e você vai ler um piloto que guiou esses carros falando isso, entendeu? Você imagina a dificuldade de manter um carro desse na pista. Não é só andar rápido, é manter o carro na pista. Não fazer o pneu, na hora que você acelerar, o pneu distracionar e não parar mais de distracionar, entendeu? Porque é quase um dragster isso, para fazer curva. É um dragster que tem que fazer curva e frear, né? Um motor passa de 1.400 cavalos. Então, é uma matéria bem grande, bem bonita, com várias fotos, com vários depoimentos. Eu vou colocar aqui para você. Eu não posso esquecer, eu vou, inclusive, agora, nesse momento que a gente está aqui, eu já vou deixar ela meio aqui engatilhada para eu não esquecer. Realmente é uma coisa, né? Isso aconteceu na década de 80, no meio dos anos 80, quando vários motores tinham essa potência na classificação. Tem que explicar bem, na classificação. Na corrida, tirava metade da potência, porque senão o motor não aguentava. Esse motor conseguia dar 2 voltas, assim, com essa potência, né? E tinha que parar. Senão, explodia que nem bomba mesmo. Não é modo de falar, não. Igual bomba explodia, né? Então, você lê lá e você vai ficar impressionado. Aproveito, convido todo mundo, vai na página de pergunta do Auto Race, desse programa, que está lá no Auto Race, vai na homepage, você vai achar perguntas para o podcast, né? Eu vou lá colocar o link da matéria, porque vale a pena ler. É de arrepiar todos os pelos do corpo também. Muito bem, pessoal. Finalizando então esse Loucos por Automobilismo. Esse final de semana, folga, né? Final de semana estamos tranquilo, folguinha. Vou até fazer churrasco aqui. Opa! Então vamos lá. Quem tiver a fim de comer uma carninha, é só bater na casa da Adalto, que fica na rua. Não, tô brincando, não vou dar Muito bem, ó. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!